para que nós venhamos ter uma vida de quê? Uma vida de santidade, porque nós temos que ser santo como Jesus foi santo. Quando Jesus ele estava ali de joelhos nos pés de Deus após o batismo, ele foi 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, com fome, teve sede, desfalecido, mas tinha que matar a carne para poder andar no Espírito, para poder que o Deus pudesse vir olhar dos céus e Deus pudesse identificá-lo com o pensamento do Filho de Deus. Porque só ele que pudesse salvar o mundo. Então Deus já tinha o quê? Um propósito com o Filho dele. Um propósito de salvação, um propósito de Jesus poder descer daquele monte, de poder vir, de poder anunciá-lo, o Evangelho, de poder ser um porta-voz da verdade, para que Jesus pudesse descê-lo daquele monte abaixo, aonde que foi feito segundo a vontade de Deus. Mas antes, em missão, que Jesus estava ali de joelhos, se colocando diante o reino, a justiça, a preocupação de Jesus era ter um contato com Deus, ele poder dar honra a Deus, Deus poder olhar, ver, Deus poder identificar, ter ele como filho, para poder constar na relação de hoje. Por quê? Porque no passado Deus havia levantado, o anjo de luz, o Lúcifer, ele foi uma criação específica de Deus, mas só que Deus olhou e viu que ele queria tomar o reino e a justiça. Aí Deus não poupou, Deus olhando, vendo, Deus conhecia. Então Deus fez que ele fosse lançado, derrubado, expulso. E hoje ele habita de cima do planeta Terra. A missão dele é o quê? A Bíblia, ela nos dá o entendimento da gente poder ouvir e entendê-lo. Que o inimigo, ele vem para rodeá-lo, ele vem para rodear a terra. A missão dele é matá-lo, roubá-lo e destruí-lo, cipando vida, adotando filhos na perdição do mundo, colocando o desejo, os prazeres da carne, de fumar, de beber, de prostituí-lo, de matar, roubar, fazer acontecer. Tudo isso é um desejo que da carne. Então, muitas vezes estamos aqui batendo na tecla, estamos aqui falando, não vamos cansar de falar. Vai se passar os tempos, os meses, os anos, como Noé. Noé, o pessoal taxava ele como doido, como louco. Noé está doido, Noé está maluco, Noé está caducando. Por quê? Porque Noé ouviu a voz de Deus. A voz de Deus chegava até a Noé. Que Noé levantasse uma arca, que Noé construísse uma arca. Uma imensa arca que levou milhões e milhões de anos. Ele, juntamente com a sua família. E no momento como esse, Noé anunciava o evangelho da verdade, da salvação. São milhões de pessoas que passavam e não via, não dava ouvido, taxava Noé como louco. Mas Noé, ele conseguiu realizar o sonho da sua vida, aquilo que Deus havia mandado. Noé vai lá e faça aquela arca, coloca aquela arca de pé. Então, milhões e milhões de anos, chegou um momento como esse, que Noé levantou aquela arca e anunciando, falando, e o pessoal não deu ouvido, e Deus permitiu que no último momento, como aquele, um momento dificílimo, não foi nada fácil. E Deus olhou e viu que ninguém queria obedecer o regulamento, a norma de Deus, e Deus falou com Noé que Noé entrasse na porta por lá de dentro, juntamente com a sua família, ele e a sua família, os seus filhos, um casal de cada bicho, de cada animal, e fechasse a porta daquela arca. E a porta que Deus fez, a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir. Então foi aí que chegou aquele momento tão difícil de Noé poder olhar, de poder ver, poder analisar. Puxa vida, Deus mandou
Deus mandou eu fazer essa arca, eu pude ter feito essa arca, me custou milhões e milhões de anos, juntamente com a minha esposa, a minha família, e num momento como esse, ninguém quis obedecê-lo. Então, mas Deus permitiu que Noé entrasse por lá de dentro e fechasse a porta daquela arca. E aquela porta foi fechada, foi lacrada. E depois dela ter fechada, foi fechada, foi lacrada, pela permissão de Deus, Deus mandou aquela chuva muito forte, e aquela cidade ficou debaixo de águas, que ficou por lá de fora, que não quis obedecer o regulamento, a norma de Deus, pode ter sido engolido pela correnteza daquela água, de ter enchido aquela cidade, ficou debaixo de água. Morreu milhões e milhões de pessoas que pôde ter perdido a sua vida, a sua alma. Então, no dia de hoje também, Deus ele tem nos abençoado. Que Deus tem levantado também pessoas, como levantou o Messias. O Lúcio vacilou, errou, cometeu erro, foi expulso, Deus não poupou. E logo em seguida, Deus fez o céu, a terra e o mar, e colocou Adão e Eva no jardim do Éden, decretou que ele não pecasse, e acabou ele pecando, veio desobedecê-lo a Deus. Mas Deus levantou um que jamais viesse desobedecer a voz de Deus, a ordem de Deus, o segmento de Deus. E Deus levantou Jesus. Então Jesus foi o único que veio a obedecer, veio ser submisso, dentro dos conhecimentos, dos conformes da verdade, da realidade, como pudesse ser. E Jesus seguiu a norma. Jesus não cometeu em algum momento, Jesus viesse cometer falha, cometer erro, porque Jesus estava vivendo no Espírito. Ele vivia Espírito em verdade. Foi quando ele descia daquele monte abaixo, se reunia com os discípulos, os sinais aconteciam, os sinais se repetiam na vida da humanidade. Cego enxergava, mudo falava, surdo ouvia, paralítico andava, coxo se levantava, salteava na presença de Deus. Então o Espírito de Deus impactou todo lugar que ele esteve de passagem, que ele pôde ter passado. Porque quando ele chegava perto da multidão, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu enxergue. O cego enxergava. Senhor, que eu fale. O mudo falava. Senhor, que eu ouço. E o surdo ouvia. O paralítico: Senhor, que eu me levante. O paralítico levantava. Morto ressuscitava. Então Jesus ele tinha esse poder de poder impactar o lugar que ele passava, de poder impactar a vida das pessoas, para que o diabo pudesse olhar, pudesse ver a grandeza de Deus acontecer naqueles tempos. Porque o diabo lutou com diversos e não conseguiu deixar ele chegar onde que ele sonhava. Mas no dia de hoje, Deus ele quer que você seja um nascido de Deus, um batizado, um lavado, remido, resgatado pelo sangue, pelo nome de Jesus, para que você não venha ficar de mão, mas naquele dia que você venha fazer da mesma forma, do mesmo jeito que aconteceu com o Filho de Deus, o Messias, o Rabi, o Cristo vivo, o que pôde ter herdado o reino depois da morte, subiu, ressuscitou no terceiro dia e tomou posse do reino de Deus. E a Bíblia fala que ele está sentado ao lado de Deus Pai, juntamente com os anjos, e aguarda o momento de Deus mandar que ele venha levar uma noiva, levar a sua igreja comprada e lavada e remida pelo sangue. Quando ele descer, ele vai descer como juiz, como defensor da justiça. Ele vai levar o seu povo lavado e remido, e aqueles que obedeceu vai subir, aqueles que não obedeceu a Deus vai ficar mediante a tribulação que vai acontecer
naquele final dos tempos. Como esse, estamos vivendo um momento difícil, um momento de tribulação, um momento angustiante, um momento de dor, de sofrimento, aonde o diabo está preso. Mas ele envia os seus principados, ele envia lança as suas influências na vida, família, familiar, destruindo casamento, romance, noivado, vida física, destruindo, colocando doença, colocando mal, a enfermidade, fazendo você vir desfalecer, recair diante a sua pessoa, diante a sua casa, diante a sua família, achando que não tem jeito, que não tem resposta, que não tem resultado. Mas Deus, ele enviou o Filho dele para podê-lo salvá-lo, do pecado, poder resgatá-lo, poder salvá-lo, libertá-lo, abençoá-lo, para que nós venhamos ter uma vida diante de Deus.